Diga assim comigo: honra. Eu quero falar sobre isso hoje. Ontem a pastora Miriam falou um assunto muito relevante, muito bom, impactante, diferenciado, né? Em poucas conferências de família a gente ouve um assunto desse. E eu quero falar hoje sobre esse princípio, que eu poderia dizer para você que é um princípio chave para a família, o princípio da honra. Você sabe que se você quiser ter portas abertas, você tem que cumprir com esse princípio aqui: honra. Honra na sua família, honra dentro da sua casa. Então, eu creio mesmo que este princípio é um poderoso princípio que abre as portas para a família e faz uma família feliz. Quantos aqui creem que a sua família é feliz? Né? Até você que está em crise, está tomando posse hoje que a sua família é feliz. Mas eu quero compartilhar esse ponto aqui com você, esse assunto que eu creio que vai abençoar poderosamente a sua vida. O que é honra? Definição bíblica, né? Uma definição bíblica na prática de honra. Honra, ela vai além da obediência. A honra, ela ultrapassa o nível de obediência. Olha que obediência é importantíssimo. Não tem família feliz, relacionamento, se não tiver obediência. Mas ela vai além da obediência. É reconhecer o valor e dar o devido respeito àquela pessoa, dentro daquela casa. Na Bíblia, a honra, ela tem a ver com peso, valor, importância, obedecer, e obedecer com muito respeito. Quantos estão me entendendo aqui? Isso aqui é honra, definição bíblica. Mas nós vamos ver já também que é quase a mesma coisa. O que significa a palavra honra no hebraico? Vamos ver o que significa a palavra honra no grego. Vamos ver o que significa a palavra honra no aramaico. Vamos ver vem tudo, irmão. Vamos ver em todas as coisas, amém? Se der tempo. Glória a Deus. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 13. Por favor, por gentileza, você que trouxe uma Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. O versículo é o versículo 7 em diante. Olha o que diz: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributos, tributos. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém deveis coisa alguma. Diga comigo: a ninguém deveis coisa alguma. Amém? Eu quero orar agora com você. Querido Espírito Santo, obrigado por esse momento, esse culto, essa conferência, essa noite. Nós sabemos que não vai valer de nada se não vir a tua revelação sobre nós, se não vir a tua presença, se o Senhor não estivesse aqui. Mas nós sabemos que o Senhor está aqui, por isso eu te peço, haja no nosso coração, abençoe nossas vidas, fale conosco poderosamente nessa noite. É o que eu te peço, que os corações que estão aqui possam se abrir para a tua palavra e possam receber essa palavra em nome de Jesus. Diga amém? Dá um grande aplauso para Jesus mais uma vez. Olha essa frase: os grandes honram, os medíocres murmuram
e invejam. Você já viu falar no olho grande, olho gordo? Já viu? Não sei se você acredita nesse negócio, né? O cara está comendo aqui um negócio, aí o outro dá uma olhada, daqui a pouco cai. Já viu isso? Que negócio cai. Aí a pessoa olha assim, foi você, né, olho grande? Está interessado, está invejando, está querendo. Pois eu vou dizer uma coisa para você, prepare porque a sua família é blindada. Porque muita gente vai olhar e vai invejar a sua família, porque sua família é uma família de Deus. E pode invejar, não tem problema, pode copiar até, porque não vai pegar inveja nem olho gordo na sua família, em nome de Jesus, amém? Mas os grandes, aqueles que têm uma família abençoada, estruturada, nivelada no poder, na graça e na palavra de Deus, eles têm um princípio, eles honram. Eles vivem embaixo disso, de honra, de respeito, de unção. E a Bíblia diz aqui, olha, façam tudo isso. Se é amor, dê amor. Respeito, respeito. Se é honra, dê honra. E nós precisamos entrar nesse nível mais profundo dentro da nossa casa. Porque o maior problema de tudo aquilo que a pastora Miriam falou ontem aqui, de tudo que você tem ouvido, de tudo que você tem talvez passado na sua família, ou contemplado em outras famílias, que destrói casas, relacionamentos, sabe o que é? É falta de honra, é falta de respeito dentro do lar. São pessoas que sabem que tem que fazer, mas não estão dispostas a fazer, porque vivem por si, dentro do próprio lar, né? É tipo aquele exemplo do WhatsApp, né? Outro dia minha esposa mandou um WhatsApp, estava na sala, eu falei, que negócio é esse? WhatsApp, ela estava no quarto, mandou WhatsApp para mim aqui na sala. Né? Ela estava só brincando comigo. A palavra honra no grego significa estimar, fixar forte um valor. Está falando de quê? De você reverenciar, fazer diferença, ter essa pessoa como destaque dentro do seu coração e dentro da sua casa. Isso é honra. Aonde? No grego. No grego. A palavra honra no hebraico, ela significa reconhecer o peso ou a posição da sua autoridade. E as pessoas estão brincando com a autoridade do pai, brincando com a autoridade da mãe, não tem nem noção da autoridade que está sobre aquelas pessoas que Deus colocou sobre elas. É por isso que você vê gente por aí, sabe, fracassado, derrotado, porque brincou, não levou a sério a autoridade que Deus colocou sobre aqueles líderes daquele lar, né? Ah, mas não considero meu pai, não gosto, por causa disso, não gosto da minha mãe, não considero, não importa, é autoridade. É autoridade, independente de como são, a Bíblia diz que tem que ter respeito e honra. E é bem aqui, nesse nível, que começa a desandar as coisas dentro do lar, não é? Porque se a gente parar para pensar, analisar, refletir, a que nível de honra nós estamos, que honra nós estamos dando para dentro da nossa casa ou para as autoridades que estão dentro da nossa casa, que são nossos pais, né? Em nome de Jesus. Então, a honra é o fundamento para um relacionamento familiar saudável. Quantos querem ter uma família saudável? Dá um glória em nome de Jesus. Amém? É o segredo, é um fundamento, é uma chave, como eu falei. É a honra. E eu quero que vocês hoje analise isso, pense muito e saia daqui determinado em realmente ter uma casa, um lar que tem respeito e honra dentro da sua casa. Então vamos ver na Bíblia alguns exemplos. Por exemplo, se você for lá em 1 Pedro, capítulo 3, lá no versículo 7 diante, você vai ver a Bíblia falando que o marido
vai honrar a esposa, certo? Vai abençoar a esposa vai ser aquela mulher sábia, vai falar sobre o lar e sobre honra. Se você for lá para Provérbios, no 31, 28 em diante, você vai ver a Bíblia falando: filhos, honrem a sua mãe. Então a Bíblia está mostrando muito exemplo sobre isso, muito exemplo. Por quê? Porque isso aqui é uma chave que abre sucesso, que traz sucesso para o nosso lar e para a nossa casa. Agora, eu estou só fazendo essa introdução sobre honra e mostrando que é bíblico, porque hoje, na realidade, eu quero mostrar para você aqui as consequências da desonra dentro da casa, dentro do lar. Quais seriam ou quais são as consequências da desonra que pode vir sobre a minha vida, sobre a minha casa, se eu não perceber e não mudar essa rota e colocar na rota certa, na rota da honra. O que pode acontecer? Da outra vez que me convidarem para vir aqui, eu falo as bênçãos da honra. Hoje eu vou falar, mas não. Só vou falar as consequências da desonra, para vocês ficarem com vontade de saber as bênçãos. Amém? Glória a Deus, é brincadeira, viu, irmão? Mas só nas consequências que você já sabe quais são as bênçãos, em nome de Jesus. Então vamos lá. Quais são as consequências da desonra? Quais seriam? E eu quero, antes de falar essas consequências, falar também um outro texto aqui. E é impressionante que você olha para o mundo hoje, para as pessoas, para as famílias, né, para a humanidade, e você lê esse texto que eu vou ler uma parte aqui com você, você fala: uau, como que isso está na Bíblia? Como que eles falaram isso? E isso já realmente acontece hoje, é a realidade da humanidade. Impressionante. E eu vou só ler aqui alguns, até o versículo 2 ou 3. Se você quer ver o resto, você vai ler em casa o que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Olha o que ele diz: saiba que, olha só, isso foi milhares de anos atrás. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque, ele fala, porque esses tempos difíceis vão começar a acontecer. Isso porque os homens serão amantes de si mesmo. E quem está interessado em si mesmo não está interessado em honrar ninguém. Não vai ter respeito por ninguém, não é isso? Mas a Bíblia diz que isso aqui é o problema que o homem gerou. Eles serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos da bondade, inimigos do bem. E aí continua, só estou falando um pouco. Isso aqui é o que a Bíblia já fala há muitos anos atrás, como seria o fim dos tempos. Agora, te liga aí, fala para o irmão que está falando, te liga aí. O que você acha? Como que está o mundo hoje? Faz alguma referência com isso aqui? Meu Deus, é desse jeito mesmo. E se a gente parar para olhar, algumas famílias estão vivendo esse negócio aqui. Isso é algo que não pode acontecer. Agora, graças a Deus, diga comigo assim, graças a Deus. Graças a Deus, porque a Bíblia, ela nos mostra. E nós só vamos cair nessa cilada, nessa mentira, nesse nível de vida, se nós permitirmos. É por isso que a Bíblia fala que não tem questionamento diante de Deus no último dia. As pessoas não vão poder chegar e questionar: meu Deus, eu não sabia disso. Todos sabem, até aquele que não tem Deus, ele sabe. Então está aqui. E principalmente para aqueles que já sabem, por que não olhar para isso?
Por que não observar isso aqui? Então, isso aqui tudo causa problema. Quais seriam as consequências das pessoas que estão vivendo assim, com desonra no coração? Quais seria? A desonra é o sinal de decadência moral. Olha, as famílias desonradas, elas produzem uma sociedade quebrada, totalmente quebrada. Não tem estrutura. São pais desalinhados, mães sem propósito, filhos que não sabem para onde ir, não sabem não o que são, na realidade. Sabe, uma vida totalmente desregrada, realmente uma sociedade quebrada. O propósito da honra, sabe, é alcançar o coração das pessoas e fazer as pessoas abençoadas. Agora, quando você vai falar, qual é o oposto da honra? O oposto da honra é o desprezo. É quando você sabe que alguém tem que ter honra, mas você não honra. Você tenta mostrar para aquela pessoa que você não está nem aí para ela, que ela não significa nada para você. É o próprio desprezo, né? E nós não podemos viver dessa forma. Então, deixa eu dar alguns exemplos bíblicos aqui, antes da gente encerrar, para você, na Bíblia que nós vimos, dentro das famílias, essa desonra e causou desastre, causou problema. Um dos grandes exemplos aqui é da esposa do rei Davi. Já viu essa história? Amical. A princípio, quando Davi estava chegando, Amical parecia super apaixonada. Já viu aquele love, romance real e tal, e é só coraçãozinho para cá, e coraçãozinho para ali, e o irmão anda nas nuvens, e as nuvens são de coração, e ele está apaixonado, o negócio está lindo, maravilha, vai casar, né? Faz um pedido americano, né? E tal, que coisa linda, é para ser assim. O problema é que daqui a pouco, depois que casa, começa a acontecer alguns negócios, porque quando estava noivo, naquele clima, né, de romance, ele achava tanto nome legal para falar. O dicionário, as palavras dele eram tão maravilhosas, mas era, meu Deus, você lembra? Não sei, vamos lá, não precisa levantar a mão, só pense, você lembra como era que ele falava para você? Docinho. Tem um que fala assim, chuchuzinho, não sei se chuchuzinho, mas chama chuchuzinho, amorzinho, queridinha, amor, neguinho, não pode muito mais, mas, sei lá, estou dando exemplos aqui, não sei como é que chamava, e procurava, sabe, um nome mais especial, aí as irmãs, como ele me ama e tal, e aquele negócio todo, né? Passar uns dias, ele falava você, agora fala tu, né? Amor, você por um acaso vai comprar naquela loja, agora não, é tu já foi? Já estourou o cartão? Né? Então assim, as coisas vão mudando, porque começa um nível de desonra, sabe? De desprezo. Não consegue ver mais como via antes. Isso aqui a gente tem que ter cuidado, porque pode ser automático, a correria do dia a dia, as pessoas que você anda, a gente ouviu muito isso ontem, né? As pessoas que você anda influenciam a tua vida, o modo de falar, o modo de pensar e o modo de agir, se você não tiver cuidado.
Entendeu? Eu digo para você, glória a Deus, porque, assim, as pessoas que nós já ouvimos e que já chegaram para nós, né, para mim e para minha esposa, eu não vi ainda, não ouvi, pelo menos com a gente, alguém que chegou e falou assim: eu não gosto do jeito que vocês tratam o outro, não gosto do jeito que vocês andam, não gosto. Bom, até hoje eu só ouvi as pessoas falarem assim: eu gostaria tanto de ser assim. É tão legal como vocês se tratam. Glória a Deus. Nós queremos que continue até que a morte os separe, até o arrebatamento, em nome de Jesus. Mas o Davi chegou, venceu o gigante, foi um dos heróis que deu a vitória para o povo de Israel. E na hora que o Davi chegou lá e todo mundo, olha o Davi, né? Davi, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. E a Micalzinha com o coraçãozinho aqui, ó. E os corações né? Era só coração. E o que aconteceu? Eles casaram em meio a uma tribulação, claro, né? Porque começou a tribulação na vida do Davi, mas o pai tinha prometido e ele tinha que cumprir. Então o Mical vai ser esposa de Davi. E até então parece que a coisa está muito boa, porque ela vai até ajudar o Davi naquele momento difícil que o pai dela quer matar o Davi. Ela vai ajudar junto com Jonatas e dão aquele suporte. O Davi sai e tudo. Só que daqui a pouco, passa um tempo depois, Davi vai ser rei e se torna rei e tudo fica bem. E é agora que para o negócio está muito legal, porque ele é rei, ele tem trono, ele tem posição, ele tem o melhor para dar para Mical, né? Todas as joias, todo o dinheiro, toda a posição. Agora ela é rainha, porque ela é esposa. Mas é impressionante que num dos momentos mais poderosos da Bíblia, na vida de Davi, e num dos momentos mais importantes de todo o ministério do Davi, irmão, que era quando Davi trabalhou, morreu gente, porque o Davi, o desespero do coração, eu falo desespero, a vontade, era trazer a arca do Senhor novamente para Israel. E ele trabalhou, e por isso, quando eles estavam conduzindo essa história toda, né, a gente vai falar até um pouquinho amanhã sobre isso, essa história toda de trazer a arca, morreu gente que não podia tocar. Então foi um processo muito difícil para o Davi, mas prazeroso, porque agora a arca estava chegando em Israel. Aí o Davi ficou tão empolgado, irmão, que começou a dançar no meio da rua. Ele pegou as vestes e rasgou, né? E ficou assim meio musculoso, parecendo os músculos do Davi. Mas ele não estava nem aí, porque ele estava feliz com o que estava. Ele estava adorando de uma forma extravagante. E a esposa dele na janela. Quer dizer, não sei nem se estava na janela. Era, né? Era. Só observando o seu esposo. E quando ela viu aquilo, ela compara Davi a um vadio. Ela compara o Davi àquelas mulheres que não valem nada. Ai, que é isso? O coração dela se encheu de uma santidade, porque tem gente que está cheio de uma santidade estranha, que parece que é santidade, mas não tem nada a ver com a santidade que vem de Deus. E aí a Mical vai fazer o quê? Vai contra o seu marido e vai falar o que não devia. Agora preste atenção, ela não só vai falar o que devia, mas ela vai sentir o que não devia e vai falar o que não devia na realidade. Porque a Bíblia fala que o coração, ele fala o que a boca fala. Não é isso? Já viu alguém falando: ai, me perdoe, não era isso que eu queria falar? Era assim. Como que não? Era. É só falar assim: me perdoe, eu errei.
Eu não gostaria, mas saiu, então me ajude a mudar. É reconhecer, não é não? Então, o que vai acontecer? Qual a consequência na vida da Mical? Que agora eles poderiam construir um lar feliz e ter muitos filhos e herdeiros, porque o Davi é rei, né? Ele não tem pressão agora, ele está comandando a maior nação, é o cara. Mas o que vai acontecer com essa desonra? Essa desonra. A Bíblia fala que Mical fica estéril. E nunca daquele dia depois pôde gerar um filho. As consequências da desonra vêm. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus justo. E quando Deus olha para a família, Ele estabeleceu, né, limites, princípios dentro da família. E nós temos que viver isso aqui. Primeiro, ele era o seu esposo. E ela desonrou seu esposo na frente das pessoas. Ela não conseguiu conectar com o coração de Davi. Um dos grandes problemas, sabe que é dentro do relacionamento do casal, da família, é a falta de conexão entre as pessoas dentro daquela família, né? Você já viu uma família que anda conectada? Eles concordam sempre. Eles sempre estão concordando, eles sempre estão abençoando, eles sempre estão felizes. Isso é uma família alinhada com Deus. Mas uma grande parte das famílias não estão concordando. A esposa nem sabe de nada que o marido faz. O marido nem sabe de nada que a esposa... Ele só sabe no dia que chega a fatura do cartão de crédito, né? Esses dias agora eu ouvi alguém falando que o irmão estava desesperado porque ele vendeu alguma coisa e quando ele foi ver, parece que 30 mil, a esposa já tinha mandado tudo para o lixo, gastou tudo, né? São pessoas desconectadas, são pessoas que não estão andando na mesma linguagem, então o coração fica diferente um do outro. E quando isso acontece, com certeza vai ter desonra ali. Agora, quando você anda conectado, quando você anda de acordo, aqui que eu vejo que a Mical não tinha uma conexão, ela não entendeu o coração daquele, ela não entendeu, apesar do Davi ser um adorador e expressar para todo mundo quem ele era, mas a esposa não conseguiu. Todo mundo conseguiu e a esposa não. Todo mundo estava dançando junto com ele, todo mundo estava feliz pelo que estava acontecendo, mas a esposa que convive com ele não conseguiu e desonrou. Consequência, estéril. Isso aqui naquele tempo, hoje ainda é também, né? Mas naquele tempo era uma das piores coisas que podia acontecer dentro de um lar. Um casal que não podia ter filho. Alguém que não podia gerar um herdeiro. Aquele que ia ser o próximo rei. Isso aqui foi desastroso. Então, as consequências da desonra são desastrosas. E aí, se a gente fosse entrar em detalhe de falar coisas hoje, o que muitas famílias estão passando hoje? E às vezes estão falando assim: meu Deus, eu não sei porquê eu não consigo romper, não sei porquê minha família está desse jeito, não sei porquê todo mundo aqui é desalinhado, é complicado, é problema, é todo tempo, não sei. Talvez, se você parar para pensar, falta você abrir a chave da desonra e começar a honrar um outro dentro do seu lar, dentro da sua casa. Talvez está precisando disso, porque só está tendo consequências, né? Tem que ter bênção, irmão. Diga comigo assim: a minha casa tem que ser abençoada. Vou dar um conselho para você. Não acredite em críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada. Vem criticar aquilo que eles não sabem, nunca tiveram experiência e nunca construíram nada. Já viu aqueles? É só uma crítica construtiva. Deixa ele.
são pessoas que não têm experiência com nada. Segunda exemplo que eu quero dar para você, passando o Davi, que foi complicada a situação da Mical, de uma mulher que até então era muito feliz, agora, com certeza, não vai falar depois mais sobre isso dela. Mas você vai ver que o Davi, daqui a pouco tem outras esposas, podia, viu, irmão, nesse tempo. Ele era rei, ele podia ter outras esposas. Depois vem Salomão, o outro filho, entendeu? E a Mical sumiu na história. A Mical era para ficar até no final da história. Desapareceu. Tudo por causa da desonra. O outro fato importante, acontecimento da Bíblia, é dos homens mais extraordinários da história da Bíblia. Dos homens que, assim, amou a sua casa, fez tudo pela sua casa. Minha esposa até falou ontem aqui o nome dele, Noé. Que história linda! Noé salvou a sua casa. E Noé criou os seus filhos, e a Bíblia fala que depois que todos os animais entraram lá, Deus falou que ele e seus filhos iriam entrar. E entrou e salvou a sua casa. E passou o dilúvio, tudo que aconteceu lá, daqui a pouco novamente terra, e eles vão construir novamente tudo, e vão plantar, e o Noé vai plantar uma vinha, e vão estar tudo felizes, e os filhos felizes e tal ali. E aí o que vai acontecer? Depois que o Noé planta aquela vinha, na festa, eu acho, da colheita, ele estava feliz, e ele entrou na sua tenda, e ele tomou só um pouquinho de vinho a mais, só um pouquinho. Mas ele tomou aonde? Dentro da sua tenda. Ele não tomou em outro lugar para dar escândalo para as pessoas. Ele tomou dentro da sua casa. E dentro da sua casa você é o dono, o sacerdote. E ele estava feliz. Só que ele exagerou um pouquinho. E aqui vai ter desonra. Não é da esposa, é do filho. É do filho. E a Bíblia fala que o Noé exagerou um pouquinho, se despiu, né? E quando o filho entrou e viu aquilo, que é isso? Ele esqueceu de tudo que Deus fez através do pai dele. Ele esqueceu do homem de Deus que o pai dele era. Ele esqueceu de tudo que Deus fez através do Noé, naquele dilúvio, toda a história, tudo que aconteceu, o amor, o investimento, tudo que o Noé fez por ele. E ele saiu de lá meio chateado com seu pai. E foi desonrar o seu pai com os seus irmãos. E chegou lá falando: olha esse velho mesmo, vocês não acreditam, hein? Se vocês souberem, olha o que ele está fazendo. Eu entrei, se você vê o que ele está fazendo, está bêbado, embriagado, despido ali. Olha, sabe aquelas pessoas que não têm temor no coração? Elas até aumentam, né? Agora olha só, diga comigo, há uma diferença para quem honra e há uma diferença para quem desonra. O coração é diferente. Porque quando ele chegou com os irmãos dele e contou essa história toda, se os outros dois irmãos são pessoas de desonra, eles iam falar assim: não quero nem entrar. Eu não vou. Eles já iam acreditar em tudo que o irmão tinha falado. Sabe o que os dois fazem? Eles pegam um lençol, né? Um do lado, outro do outro, e entram de costa na tenda. Até o seu querido pai, que por um momento vacilou ali no vinho, e enrola o seu pai naquele lençol, para não contemplar, para não ver a nudez do seu pai, porque não interessava aquilo para eles. E honraram o seu pai, mas um desonrou. E qual foi a consequência? Ele foi amaldiçoado.
perdeu tudo que ele tinha que ter. Todas as heranças, todas as bênçãos, tudo. E é trágico demais. Sabe por quê? Porque eu estou dando exemplo de famílias. Pessoas que desonram. Sabe aquele filho que, meu Deus, grita com o pai, abre a boca e xinga, e não vou. E o pior ainda é aquele que não fala, mas aquele que faz careta. Porque a expressão às vezes fala mais forte, né? Não é não? Você já foi, meu amado filho? Ih! A minha esposa fala para mim, quando eu tenho umas atitudes, eu nem falo, eu só falo assim. Ela fala, olha, eu não gosto disso. Quando você fala, é melhor falar, não gostei, não faça, está me ouvindo? Do que fazer assim. E tem filho que às vezes não grita, mas só a expressão é de desonra. Está desaprovando, né? Está desaprovando seu pai, está com a atitude errada, e tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui, de ações que demonstram desonra. Né? Lava a louça, tá bom, já vou. Uma hora se passou, você vai lavar a louça? Vou. Chegou na hora da janta, a louça está lá. Falar igual uma mãe, né? Ela falou, você está pensando que eu não sou besta, é? Parece que a filha estava querendo, né, mostrar para a mãe que queria, sabe, passar a perna na mãe. Parece que a mãe era... Ah, tá bom, então vem cá, vamos consertar esse negócio. E naquele tempo consertavam de uma forma bem forte. Galho de goiabeira. Pensa, irmão. Ai, chega, só de pensar dói. Né, Daniel? Galho, vou te falar, meu irmão. Ó, de cueira, né? Quantos estão me entendendo aqui? Então, esse filho desonrou, a consequência foi, perdeu a herança, perdeu tudo, porque o seu pai falou, amaldiçoado seja cão. Até o nome dele era feio já, né? Devia ser mesmo. E abençoado seja Cã e Jafé. Abençoou os dois. E o que foi desonroso perdeu tudo que tinha. Deus olha sério para isso. Isso para Deus é sério demais. Está na Bíblia esses exemplos. O efeito da sua desonra reflete lá na frente, no seu futuro. No seu futuro. Por que o meu filho é assim? Pense quem você era. Quantas vezes você desonrou? Rapaz, tem filhos que eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, como... A minha esposa é uma filha que é exagerado. Para honrar. Gosto de honrar os pais, a mãe. Né? Quando a gente casou, ela falou ontem, né, que eu era meio assim. Ela falava assim, amor, vou lá na casa da mãe. Eu falei assim, fazer o quê? Então eu falava, de novo? Aí ela chorava. A expressão, né? Mas ela queria só lá, ver como é que estava e tudo mais. Não é aquela que fica na casa da mãe. A gente morava até perto por um tempo, mas não aqui e ali que ia. Mas filhos que honram, eles trazem benefícios eternos. Impressionante. Para toda a vida. E você sabe que toda desonra que a gente pratica vai influenciar aqueles que vão vir depois da gente. Nos nossos filhos,
nos nossos netos, né? Aí o filho está lá, né, fazendo tudo errado, já viu aquela, outro dia eu vi no Face, no Instagram, uma adolescente fazendo um papelão no shopping, porque queria que a mãe comprasse um celular. Aí a gente fala assim, se me desse 10 minutinhos, mas só que o problema talvez não é ela, é a mãe. É só resultado do como a educação, a resposta da mãe para os seus pais foram. E a filha aprendeu a ser, só que sempre vem numa medida maior depois, né? Se o meu filho dizia não, a medida vai ser maior depois. Se você dizia não, o seu filho vai ter uma medida maior depois. É sempre assim. Vai ter sempre uma consequência maior daquilo que a gente faz de errado. Então nós precisamos ser o quê? Filhos que honram, que têm cuidado com o que se fala, como se responde. Pai e mãe tem que ter respeito e honra. Pensa em algo precioso, é pai e mãe. Mais precioso, que a gente tem que cuidar de uma forma maravilhosa, com muita honra, respeito, porque Deus olha para isso todo tempo. Deus olha para isso. Os lares edificados, abençoados, estruturados, são aqueles lares que têm honra. Onde tem desonra, tem brecha. Tem influência que não é de Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. Então esse rapaz aqui perdeu a vida toda. Caminhou, construiu família e uma hora ele desonrou. Mas isso aqui, a gente não vai estudar aqui, porque a Bíblia nem mostra, mas isso aqui não é resultado de uma hora, isso aqui já era algo no coração que vinha rolando antes. E lá ele teve a oportunidade. Você viu aquela pessoa dizer, agora eu te peguei. Na realidade, ele que foi pego. Porque Deus agiu naquela hora. E eu vou te falar. Agora isso aqui é para os pais, que eu queria que... Eu sei que você sabe, papai e mamãe. Eu sei que você sabe. Tenha muito zelo e cuidado com as palavras que você libera, porque você tem muito poder. Você tem muita autoridade sobre a sua casa. E as suas palavras, elas movem o sobrenatural. Elas movem o espiritual. Então, aí, vamos ter cuidado daquilo que te libera na hora do estresse, tá? Sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Mas vamos ao último exemplo que eu quero dar para você aqui. Então, tinha um homem chamado Jacó. E o Jacó, você sabe a história do Jacó, né? A mãe gostava do Jacó, e o Jacó, aconteceu tanta coisa ali com o Jacó, mas é interessante que você vai ver que a mãe sempre estava com o Jacó. O Jacó saiu da sua casa, constituiu família, teve esposas, filhos, e muitos filhos. Encontrou-se com Deus, ele era meio perdido, ele era meio vacilão, ele era meio sem caráter, mas um dia ele se encontrou com Deus. E a Bíblia fala que ele teve ali uma luta com Deus. E naquele dia a vida do Jacó mudou, porque ele deixou de ser Jacó, enganador, trapaceiro, enrolão, sem caráter, e se tornou Israel, príncipe de Deus. E o príncipe de Deus agora tem família. O príncipe de Deus tem filhos, Rubem, eram tantos filhos. Aí tem aquela história dos filhos de Jacó, que pegaram o José, né, e aquela coisa toda. E venderam o José lá para o Egito e tal. Mas aqui, dos filhos de Jacó, tinha o primogênito, chamado Rubem. Era o primeiro, era o herdeiro, era o cara da promessa, era o cara que ia receber sabe? E a Bíblia diz que o Rubem um dia começou a olhar diferente para uma das esposas do Jacó, concubinas, né? Ele tinha esposas e concubinas. Não vou ter tempo para explicar para você isso. Mas ele tinha esposas e tinha as concubinas, que também eram esposas. E o Rubem se envolveu com uma das concubinas do seu pai. Isso.
Isso aqui é sério demais. Pensa numa desonra, num negócio triste, em algo que sabe, que Deus age, e o Rubem vai se envolver com a esposa do seu pai. Ele tem um relacionamento, ele vai sujar o leito, a cama e tudo o que você pensar, falando nessas palavras. Bom, onde está isso, pastor? Lá em Gênesis 35 você pode ler essa história. Crônicas também. O que vai acontecer com esse rapaz que desonrou de uma forma triste o seu pai? Ele vai ser tirado da linhagem. A Bíblia diz que o Jacó passa o direito de primogenitura de Rúben para José. E o Rúben some da lista, né? Da genealogia, da história dos bens de Jacó. Por quê? Porque ele desonrou seu pai. Então, estou dando exemplos radicais em vários aspectos para você, na família. E todos esses exemplos, e tem outros, tipo se você for ver o Eli com seus filhos, os filhos do Eli que era o sacerdote. Meu Deus, os filhos do Eli desonraram o seu pai, a ponto de seu pai morrer de desgosto. Impressionante. Desonra. E Deus vai tratar, aqueles rapazes vão morrer. Impressionante. Então parece um negócio radical, você fala assim, pastor, mas o senhor está dando o exemplo da Bíblia, isso aí não existe mais, Deus não vê assim, Deus agora é mais light. Quem disse? Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus que constituiu a família e começou lá com Adão e Eva. Deus continua sendo o mesmo Deus que fez o primeiro casamento, uniu o primeiro relacionamento. E Deus continua sendo o Deus que abençoa o lar, que abençoa a casa, que abençoa a família, né? Mas não aceita desonra dentro da casa, não aceita desonra dentro da família, não aceita desonra dentro do lar. A vontade de Deus é que o esposo honre a sua esposa, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E a vontade de Deus que o filho honre o seu pai, e que os seus filhos também, os seus pais, tenham respeito aos seus filhos. Está tudo na Bíblia, como Deus quer que aconteça. Quando a gente começa a colocar isso aqui no trilho, na prática, o que vai acontecer? Você vai ter um lar feliz. E a influência do mundo não vai influenciar a tua casa, não vai influenciar a tua família, né? Eu já vi pessoas que eu admiro que disseram assim, nunca eu disciplinei meu filho de uma forma radical, porque não precisou. Até hoje ele me honra. Que legal, né? Com certeza. Outro dia eu falei, brincando num culto, eu falei assim, jovens, vocês que querem casar, você quer saber uma referência para você ter um bom marido? Não é aquele cara que é do dorama, bonitão, né? Que anda tudo chique, assim, tipo o pastor Celildo, tal, essas coisas assim, né? Tal, porque muitos estão procurando hoje o homem perfeito, o marido perfeito disso. Não, sabe, olha para ele e a sua mãe, como ele trata a sua mãe, como ele trata a sua irmã, como ele fala com seus pais, como ele honra os seus pais. Faz essa pesquisa, porque se você encontrar um homem de honra dentro da sua casa, pode casar, porque esse aí vai honrar você e os seus filhos, e vai continuar honrando a sua mãe. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então isso aqui é princípio de Deus. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar essa história. Precisamos mudar essa história. Você pode obedecer sem honrar, mas não pode honrar sem obedecer com o seu coração. Não tem como. Não tem como. Eu vou ser obediente porque eu tenho que ser, mas não tem honra. Porque quando você obedece e honra é diferente, não é não? É muito, muito, muito diferente. Então o que eu quero hoje, já concluindo para nós aqui,
que você dê uma observadinha. Como que está? Você tem vivido esse nível de honra, de respeito dentro do seu lar? Porque uma das coisas que o diabo está fazendo, irmão, é aquele versículo que nós lemos aqui. Homens, sabe, que não tem respeito, aquela linguagem que só olha para o seu umbigo, não está nem aí com os outros. Eles estão procurando para eles, sabe? É tanta mãe chorando hoje por causa dos filhos, é tanta desonra, né? É tão triste o que acontece. Alguém falou, não estou lembrado, e nem se lembrar se ia falar o nome, alguém falou ontem assim, eu passei lá 5 horas na frente do como é o nome do presídio? Do presídio. Aqui, 5 horas da manhã, eu vi uma fila, eu pensei que era outra coisa. Sabe o que era? No dia das mães, eram as mães fazendo uma fila às 5 da manhã para ter a oportunidade de ver um pouquinho os seus filhos que estavam presos. Que triste, né? Que triste. Mas será que esse filho que está preso, se tivesse solto, ia lembrar da sua mãe naquele dia? Ia honrar sua mãe naquele dia? Ia respeitar sua mãe de uma forma correta? Talvez estão lá, com certeza, é porque nunca honraram aquilo que ela ensinou, aquilo que ela disse. Então Deus é perfeito na sua palavra. Se você quiser uma família abençoada, quantos querem uma família abençoada? Tem que andar nesse nível aqui. Amor, dê amor. Honra, dê honra. Se você quer honra, seja uma pessoa que honra também, que respeita. E essa honra aqui eu estou falando de família, mas essa honra tem que estar na liderança, essa honra tem que estar em todos os níveis, não é não? Nós precisamos viver isso aqui. Então a minha oração, o meu pedido para você hoje, dá uma observadinha. Como é que está? Quantos meses faz que você não manda um WhatsApp para sua mãe? Quantos anos fazem que você não faz aquela galinha caipira que ela gosta, que ela fez tanto para você, e você não está lembrando de honrar? Sabe, tudo isso é honra. Olhar, né? Filhos, pais, né? Se juntem, entra num padrão diferente de honra na sua casa, de respeito na sua casa. Eu gosto de olhar para uma família feliz, onde as pessoas estão felizes, onde as pessoas... porque a gente sabe, irmão, quando a gente chega num ambiente, num lugar, em uma casa, que aquela família é feliz, a gente sente o clima impressionante. Mas a gente sabe quando é feliz só naquele momento. Sabe quando vai ser feliz? Quando houver honra, respeito. Então a minha oração aqui, que eu vou orar por você, já pode até ficar em pé, em nome de Jesus. Fique em pé. O que eu quero orar por você hoje aqui? Talvez você estava esperando outra palavra, mas Deus quer falar sobre isso por uma razão. Honrar, respeitar. Talvez você perdeu até, alguma coisa já que Deus gostaria de te abençoar, mas não aconteceu por causa da desonra que você praticou. Volta, né? Refaz o caminho. Lembre disso, está na sua mente, com certeza no seu coração, qualquer momento que você praticou que foi desonra com seus pais, os pais que maltrataram os filhos, que não foram realmente certos com os seus filhos, também tem que ter honra, né? Também tem que ter honra. A Bíblia diz isso aqui, e aí a gente vai arrumar esse caminho, irmão. Vamos arrumar esse caminho. Por quê? Porque nós não somos essas pessoas aqui, não vamos cair. Eu quero dizer isso aqui, em nome de Jesus. Você não vai cair nessa cilada de 2 Timóteo capítulo 3, que Paulo está falando aqui, que nos últimos tempos sobrevirão tantas dificuldades. Por quê? Porque os homens causarão isso. Não é Deus não, são os próprios homens que vão causar esses danos, né? Insubmissos, avarentos, que não respeitam o seu próximo. Não está em você isso. Eu sei que você não faz parte disso, mas se precisa arrumar a rota, arruma.
Se precisa pedir perdão, procura a tua família essa semana. Senta com a tua casa, chama o teu filho, vem cá, minha esposa vem cá, meu esposo, vamos consertar, vamos arrumar isso aqui. Te desonrei naquele dia, falei de você mal na frente das pessoas, voltei com sabedoria. E vai arrumando, vai pedindo perdão, vai ajeitando. Eu garanto para você que Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai fazer do teu lar, como a gente fala, um pedacinho do céu. Ele quer que isso aconteça. E para você que é jovem, que vai casar, é hora de começar a honrar. Começa pelos pais. Honre seu pai, honre sua mãe. Não reclame, não murmure, não responda. Não fale palavras que vão entristecer o coração dos seus pais. Não, nunca faça isso. Faça diferente. Mostre honra a cada dia. Trabalhe para eles se for preciso. Trabalhe para eles se for preciso. E Deus vai honrar você em nome de Jesus.